tem outra polêmica aqui, viado. Já que a gente tá Seguinte, nessa de TNT, de placa, de sola, a gente tá assistindo todos. O Gabigol, pô, a gente pode dizer aqui, falar um bagulho meio pá aqui, mano. Mas, pô, dá pra dizer que ele oficialmente acabou pro Flamengo? Ou é forte falar isso? Tipo, o acabou pro Flamengo é forte. Acabou, dá pra dizer? Porque aí já entra um outro debate, né? Qual o melhor destino, pra onde pode funcionar e onde ele seria um jogador que não encaixa, tá ligado? Polêmica! Pegamos os escudos ali dos times, de alguns times, né? E o outro é a Liga Saudita, tá? A última ali, beleza? Lá na cantina. Liga E Saudita. a gente vai fazer essa projeção do Gabigol, tá? Melhor destino, pode funcionar e não encaixa, né? E aí a gente vai levar em consideração não só o outro time, não só a vontade do Gabigol, tá? Mas de fato se faz sentido pro outro time. Pô, o Palmeiras hoje tá com o Flaco, tá bem? O Flaco? Faz sentido o Gabigol tá ali? Então vamos começar com o Palmeiras, já que eu dei o exemplo aqui, Jorge Igor. Palmeiras. O Palmeiras quer esse centroavante, esse fazedor de gols. Olha que o Flaco tá na melhor temporada dele. Mas assim, faz tempo que o Palmeiras está na busca desse cara grande pra posição. Então, eu acho que é muito mais por algo, tipo assim, extracampo do que por algo, um reforço técnico, assim, em si, tá ligado? No futebol, tipo assim, as nuances do futebol vão muito além das 4 linhas. Tipo, você contratar um jogador, não é rival. Pô, hoje o Palmeiras e o Flamengo, até pelo período vencedor, eles estabelecem ali uma grande rivalidade. Você fazer uma contratação desse porte, tá ligado? É um bagulho que, pô, entra pra história, tá ligado? É um bagulho que muitos anos depois ele vai estar sendo comentado. É um bagulho que agrega em grandeza do clube, tá ligado? São nuances do futebol que vão muito além do que acontece dentro de campo. O Gabigol, ele é um dos maiores ídolos, assim, pô, mano, tem gente que bota ali ele depois de Zico como maior ídolo do Flamengo. Agora muito flamenguista vai falar que não, mas, pô, não vamos ser desonestos. A gente sabe que, pô, muito pouco tempo atrás muita gente falava dessa forma. Ele é uma figura que sempre foi muito identificada com a torcida do Flamengo, que muitos flamenguistas têm tatuado na pele. Eu só tenho uns 3, 4 amigos que têm o Gabigol tatuado na pele, tá ligado? E você, sendo Palmeiras, fazendo uma contratação desse porte, isso aqui mancha, tá ligado? Isso mancha a história do cara no clube. Não apaga a Libertadores que ele ganhou, não apaga artilharias que ele teve, não apaga, mas mancha, porque a idolatria, ela se constitui por coisas também além do que acontece dentro do campo. Por exemplo, se o Gabigol continua no Flamengo jogando bem, ele é campeão de tudo que nem ele, pô, vencendo, e aí, pô, ele pega e fala assim, eu não sirvo mais pro Flamengo, eu vou pro Santos, porque, pô, é um clube que eu tenho identificação, eu comecei lá, não tem tanta rivalidade com o Flamengo, o torcedor do Flamengo não vai ficar puto. O torcedor do Flamengo entende perfeitamente. Mas, por exemplo, se ele pega e vai para um time como Palmeiras, que tem rivalizado com o Flamengo e que são torcidas que não são, não é nem que não são amigas, são torcidas inimigas, não se dão, não se bicam. Pô, pra mim seria uma escolha que ele meio que caga, dá uma cagadinha na história que ele tem no Flamengo. Se ele chega e vai pro Cruzeiro, tranquilo, safe, a torcida do Flamengo vai entender perfeitamente. Mas, por outro lado, se ele vai pro Corinthians, que é um time que, pô, teve a polêmica, ele meteu camisa, falou isso, aquilo, sei lá o que, já seria uma outra escolha que na minha visão seria equivocada. Então, mano, eu acho que o Gabigol tem escolhas que ele pode fazer, que ele não se mancha tanto com o Flamengo, tá ligado? E tem escolhas que ele pega a idolatria e fala assim, eu sei que eu sou ídolo de vocês aí, mas calma que agora eu vou fazer uma escolha um pouco compatível com essa idolatria e vou pra um time aqui que não bate com tudo que a gente sempre desenhou na nossa trajetória. Agora, o que ele vai fazer, não sei. Faz tempo. E mesmo sem esse cara, o Palmeiras conquistou tudo que conquistou nos últimos anos, né? O Endrick ocupou esse espaço um pouquinho, o Flaco Lopes agora nessa temporada, o Rony já quebrou galho por ali algumas vezes, enfim, já se tentou de tudo. A questão é que a gente está trabalhando com o melhor Gabigol possível, não é com o Gabigol necessariamente de hoje, né? O melhor Gabigol possível. A gente imagina aqui que, com a idade que ele tem, ele possa voltar a ser o que já foi. Se não der pra repetir o que foi... Os flamenguistas iriam ficar mais putos se ele fosse pro Palmeiras ou pro Corinthians. Cara, acho que pro Palmeiras. É porque o Corinthians tem a questão da camisa, que seria tipo assim, pô, aí, vocês estavam certo, tá? De ficar puto. Ó, tô indo pro Corinthians, é escroto. Mas eu acho que pro Palmeiras, tá ligado? Até porque o Gabigol tem muito essa questão do, pô, jogador midiático, de identificação com a torcida e identificação com o clube. É foda imaginar isso agora, mas também é foda você imaginar algo diferente disso. Se ele vai pro Palmeiras, a torcida do Palmeiras
Palmeiras iria, assim, não só querer, como exigir demonstrações do Gabigol de que ele tá completamente desvinculado do Flamengo. E do jeito que ele gosta de uma mídia, eu não duvido nada, tá ligado? E aí ficaria pior ainda a situação, tá ligado? Pior ainda a situação. Em 19, em 20, mas algo próximo disso, eu acho que o Gabigol pode entregar de novo, tá? Então esse Gabigol ideal, eu acho que pode ser o melhor destino pro Gabigol, o Palmeiras. Por ser um clube muito... Porque assim, o Corinthians é um clube que também já mostrou muito interesse, o Santos pela ligação afetiva com o Gabigol. E o Bahia, na minha visão, eu acho que seria o melhor caminho pro torcedor do Flamengo em relação à ida do Gabigol. Assim como o Everton Ribeiro, que foi, a idolatria continua intacta. O Everton Ribeiro, pra mim, até por ser um cara muito experiente, foi o que teve a melhor gestão de escolha em relação a essa construção da idolatria e a manutenção da idolatria. Agora, o Gabigol, muito diferente do Everton Ribeiro, ele é um cara que ele faz questão de estar na vitrine. Então... mano, eu acho que ele vai pra um time assim... Eu não tô falando, diminuindo o Bahia não, tá? Mas até culturalmente, como foi feita a construção do futebol no Brasil, pô, o Bahia é um time com menos mídia que o Flamengo, que o Corinthians, que o Palmeiras, que os times do eixo, entendeu? E eu acho que o Gabigol vai querer estar na vitrine, tá no holofote. Mas acho que hoje é o clube que oferece mais... De todos aí, você tem o Bahia muito organizado, estruturado, um Atlético investindo também. Mas assim, o Palmeiras tem o melhor trabalho do futebol brasileiro nos últimos anos. É o trabalho do Abel, né? Tem uma espinha dorsal, tem uma estrutura, enfim. E eu acho que é o clube que precisa muito dessa peça. Eu tenho a impressão de que de todos aí... Existem outros bons destinos que a gente vai falar, mas eu acho que o Palmeiras seria o vento mais a favor pro Gabigol nesse momento. Se alguém compra o Palmeiras? Pode ter mais de um no melhor destino? Acho que não, né, o produção? tá Ou no é singular, só... né? É porque aqui o melhor destino que eles estão fazendo é o melhor destino em relação ao Gabigol esportivamente, né? Não, acho que eles não estão levando tanto em consideração a idolatria do cara, tá ligado? Hein, ô, produção? Senão você coloca melhores, né? Melhores destinos, Eu acho que pode funcionar. Não Eu acho vou, que não é pode o melhor funcionar destino, também. não. Eu acho que eu e o pode Everton funcionar. talvez pensemos parecido, já para ter colocado o Palmeiras pode funcionar. Por que pode funcionar? O que você acha que de repente impede de ser o melhor destino? Porque eu acho que é que eu vou acabar quebrando. Então puxa o teu. Então vai. É que eu acho que vai acabar. Eu acho que o melhor destino pra ele é ele voltar a jogar onde ele é ídolo, pô. Pra mim, na minha visão, o melhor destino pro Gabigol, se a gente entender o melhor Gabigol, ele voltar a jogar bem. O exercício só existe se ele voltar um nível minimamente aceitável. Virar né? um jogador confiável de novo. Porque esse Gabigol de agora não encaixa em Nenhum. Perfeito. É isso aí. Por isso que eu fiz a ressalva. A gente O tá Gabigol também, pô, mal jogando tá, né, mano? trabalhando com a possibilidade do mas eu Gabigol acho que voltar a ser o que foi um dia. Essa mas é que ressalva assim, do cara- Jorge ela é a ressalva correta. Então, dentro dessa ressalva correta, eu acho que o melhor lugar pra ele, o melhor destino pra ele, se ele voltar Gabriel a jogar bem. Barbosa tem que se quase 2 anos jogando porra nenhuma e quer aumento de salário. Por mim, ele vai pro Vasco sofrer com o rebaixamento. Pô, mas Igão, cara, eu entendo a raiva que tu tá dele sendo flamenguista, mas ao mesmo tempo, viado, é você cagar completamente. Pô, cara, não faz sentido algum flamenguista querer que o Gabigol vá pro Vasco, cara. Mas assim, algum, mano. Dê um exemplo aqui, mano, de coisas que vão além do campo, a quantidade de flamenguista que tem o cara tatuado. Pelo cara ter feito, pô, gol em 2 finais de Libertadores, em 3 finais de Libertadores, tá ligado? Nas 2 que venceu e na que perdeu, pô, sendo extremamente participativo. Não faz sentido nenhum um torcedor do Flamengo, ainda que com raiva dele, querer que o cara vá pro Vasco, mano. Não faz sentido, gente. É continuar Não sendo faz importante sentido, mano. no clube onde ele já é ídolo, pô. Onde ele já tem a história dele. Apesar de altos e baixos, Já cagou em cima da história dele? Pô, mas é muito diferente. Uma coisa é você cagar e o cara fala assim, não, ele vai continuar aqui na minha pele, porque com os erros e acertos, ninguém é perfeito. E, pô, a história dele ninguém vai apagar. Se o cara vai pro Vasco, o flamenguista corta a perna. Mano, é coisas completamente diferentes. ele tem uma história Tá, mas- vai ficar sempre marcado no clube. Vamos trabalhar com aquilo que ele vem produzindo hoje, né? Eu acho que em 3 meses ele não vai dar uma resposta extraordinária para fazer com que o Flamengo renove o seu contrato. Então você tem que tirar o Flamengo dessa lista. Pra fazer sentido, dentro desse. Eu acho que Então, pode Não, ser. você não pode botar encaixa. o Flamengo no não encaixa. Eu Acho que hoje as partes não se encaixam dentro e fora de campo. Hoje. Acho que hoje. A história do Gabigol não se apaga. Alguém tem que comprar esse não encaixa Não, aí. eu acho que esse é o mais importante aqui na relação com o Flamengo, que precisa ser colocado Então, e analisado. Nada vai apagar a história Claro. do Gabigol. Eu acho que uma eventual saída, e pelo que diz o Braz, é o mais provável que o Gabigol saia do clube,
ela precisa ser feita com muito cuidado, assim, de todas as partes, tá? Do Gabigol também. Porque não se pode perder a idolatria. Assim, o Gabigol é o maior ídolo desse século do Flamengo, pô. Se alguém tiver alguma dúvida disso, se alguém não tratar nesses termos, vai cometer uma grande injustiça com um cara que deu 2 Libertadores, não deu sozinho, evidentemente, mas que foi o grande rosto da era mais vencedora que o Flamengo teve pós-Zico. Então, esse que eu acho que é o ponto mais... A tua narração foi perfeita quando você falou que a história não se apaga. Não se apaga. A história não se apaga. Esse eu acho que é o ponto mais delicado do fim. As relações chegam ao fim, contratos chegam ao fim, mas que não se tire o Gabigol do posto que ele ocupa e que ocupará para sempre na história do Flamengo. É muito importante todo mundo conduzir bem esse processo aí. Eu acho que o exercício do Wallace é muito bom, porque se você levar a ferro e fogo o Gabigol... Agora, vamos supor que o Gabigol faz uma saída, honesta pra relação de idolatria com a torcida do Flamengo. Ele vai pro Santos, tô dando um exemplo. Com a relação ruim que ele tem com a diretoria do Flamengo, será que ele renderia e receberia todas as homenagens que ele merece pelo que ele fez no clube? O de hoje, o melhor destino dele é o Santos. Pô, eu tenho certo receio, assim, de, tipo, eu acho que existe uma possibilidade da torcida reconhecer e tal, mas dele sair meio que, de forma escrota, tá ligado? É isso, perfeito. Porque o Gabigol, do jeito que ele tá hoje, ele joga no Santos. Mas o Gabigol, do jeito que tá hoje, não é titular do Cruzeiro, não é titular do Grêmio, não é titular do Galo, não é do Bahia, talvez, mas acho que não é titular, não é titular do Corinthians, não é titular do Flamengo. Tá, mas tem um ponto aí. O que a gente considera melhor destino? É o lugar onde ele vai estar mais à vontade ou onde ele vai jogar mais? Eu acho que ele pode terá dar a volta mais por chances cima. de ser campeão. Não, eu acho que é onde pode dar a volta por cima e ter um futebol apresentável. Hoje ele não tem um futebol apresentável. Porque, assim, convenhamos, a realidade atual política e econômica do Santos, se o Santos voltar para a Série A, deve voltar, né? Com algum sofrimento, mas deve voltar. Não vamos imaginar o Santos em 2025 brigando por títulos grandes, né? Claro que não. Eu acho que não, né? Mas você pode ter ele. E aí eu não sei se esse é o melhor destino. E aí eu não sei se esse é o melhor destino para um cara com menos de 30 anos que já ganhou tudo que o Gabigol já ganhou e que ainda tem bola para ganhar mais. Mas aí era pra ele virar o pica das galáxias do Santos e, recuperar, tipo assim, uma moral que ele tem absurda. Moleque, se ele volta jogando em alto nível pra um Santos que precisa, que, definha financeiramente, não tem uma capacidade de investimento tão grande, e ele fala, não, eu sou ídolo do Santos, sou criado aqui, tô voltando com idade, lenha pra queimar e eu vou ajudar, aí esquece. Ele passa a ser muito ídolo de outra torcida também, tá ligado? Eu vejo esse destino, o Santos, no caso, um destino onde ele pode se afundar ainda mais. Pode ser, existe um risco aí. Como o Santos é tocado hoje, por isso que eu levei muito em consideração também a organização que é o Palmeiras hoje, que eu acho que é um vento muito mais a favor do que o Santos. Eu acho que o Santos hoje, por mais que o Gabigol conheça cada centímetro da Vila Belmiro, é um desafio muito maior para ele, sabe? Porque no Santos você iria de não encaixa. Não, o Santos pode funcionar, mas não como melhor destino. Pode funcionar pela ligação que ele tem com o clube, mas definitivamente para mim não é o melhor destino pro Gabigol. Eu só falei do melhor destino sendo o Santos nesse cenário de que é o Gabigol de agora. Porque o Gabigol de agora, ele seria titular do Santos, ele não seria titular dos outros. Sim. Se o Gabigol tá no Cruzeiro Arábia, hoje... talvez ele fosse titular em algum time. Dependendo do time, né? Dependendo do time. Esse Gabigol mas vamos de falar hoje a verdade aqui? Vamos parar de sacanagem? Se ele for pra Arábia, ele não tá nem aí com o desempenho esportivo. Ele não tá nem aí pra ser titular. Ele não tá nem aí pra nenhuma mesmo. Se ele for pra Arábia é porque ele falou, cara, quer saber? Eu quero paz, eu quero curtir minha vida e eu quero, ficar de boa, sem pressão de torcida, tá ligado? E é isso. Ver qual é o time. Eu acho muito não é de todo time também, não. Dificuldade pra Por exemplo, o Gabigol de hoje não joga no time do Jorge Jesus. No Al Nassr também? No Al Nassr também não. Se bem que o Al Nassr contratou o Ângelo. Em tese, o Ângelo vai ser titular, tem que ver o que o Ângelo vai fazer. Então vamos colocar lá, pode funcionar o Santos. 2 compraram aqui. Ó, por exemplo, um que eu tenho certeza que eu acho que hoje não encaixaria pra ele, não faria muito sentido, é o Galo. É o Galo, não encaixa. O Hulk hoje é um nível de jogador... Cara, ontem, quem viu o jogo ontem, a gente vai falar daqui a pouco, o Hulk muda o Atlético Mineiro. Muda, tá em campo, muda sempre. Hoje o Galo não encaixa. Você vai barrar o Paulinho pra botar o Gabigol? Não. Você vai barrar o Hulk pra botar o Gabigol? Você vai mudar tudo pra fazer um 3 atacantes com o Gabigol? Não. Mas que o Paulinho tem abusado de perder gol ultimamente, mas não tem brecha, né? Esse ataque do Atlético não tem brecha. Até porque a característica do Paulinho é a que complementa do Hulk, né? Um cara de velocidade, que ataca muito em velocidade. O Gabigol hoje não tá conseguindo fazer isso. Então vamos pro próximo ali. Cruzeiro também se aplica
não encaixa? Porque O Cruzeiro Isso aí eu acho que é uma alternativa, tá? O Cruzeiro, começando a ter um poder de investimento, fazendo um ano, mais tranquilo, muito melhor do que os outros anos anteriores. É um time que, não é de bobeira, tem ali a sua mídia, tem a torcida, não tem inimizade com o Flamengo, muito pelo contrário, as torcidas até se dão bem. Ele poderia comprar o barulho da torcida do Cruzeiro de identificação, poderia falar a merda que ele quisesse do rival, que não teria problema com a idolatria que ele construiu no Flamengo e nem com a moral que ele tem no Santos. Ele iria pra um polo completamente diferente, de uma rivalidade em um estado que dividido em 2 times, a rivalidade mesmo. Então, moleque, pra mim faz sentido, tá? Pra mim faz sentido o Cruzeiro. Não, o Cruzeiro pegou agora Caio Jorge, Dineno e... Como é que a gente vai fazer com o Flamengo? Mas o Dineno tá machucado, né? Operou o joelho. O que a gente vai fazer com o Flamengo aqui? Aí, não sei, vocês têm que se Eu virar acho que, aí. dadas as condições do momento, o Flamengo vai ter que ficar no não encaixe. O Porque, diretor assim, de futebol diz que ele não vai ficar. Muito dificilmente ele vai ficar. Faltam 3 meses. Ele não joga no Flamengo bem há 1 ano e meio. Tem o Pedro, que é dono da posição e que vai voltar no ano que vem. E o Flamengo provavelmente vai para a janela, porque, assim, o Flamengo hoje, internamente, não confia no Gabigol para a sequência do O meu grande trabalho. problema nessa análise aqui, quando a gente coloca tudo no mesmo bolo, a gente está comparando o momento do Gabigol hoje com projeções, né? Porque querendo todas as outras são projeções. A gente pega, acho que no Palmeiras ele pode jogar nesse formato. No Cruzeiro, desse jeito ele pode jogar bem. No Flamengo, a gente naturalmente, porque é o que está acontecendo agora, ele não está performando. Eu acho que a gente está comparando fatos com projeções. Isso pode ficar distante, tá bom? Porque se o Flamengo não for entrar lá, eu acho que o melhor destino desses que estão aí é o Bahia. Eu acho que é o Bahia. Com estilo de jogo, dupla de ataque. Dupla de ataque, um time que gera muita oportunidade. Muita posse de bola. Um time que tem muita posse de bola. Um time Mas que aí foi o que eu falei, né? Eu concordo que o Bahia entra aqui no melhor destino, tanto relacionado à idolatria, tanto relacionado à parte esportiva, tanto relacionado à estrutura, mas eu acho que o Gabigol não abre mão da mídia. Eu tenho muito essa sensação quando eu vou avaliar o Gabigol. Tá tem ligado? problema para finalizar. Então, Tem Everton Ribeiro. Se a gente considerar o Gabigol que vai ter um pouquinho de recuperação, eu acho que dos que estão aí, é o Bahia. Ele gosta de ser centro das atenções, mano, tá ligado? Não tô falando de estar certo ou errado, não, mas ele é aquele cara que, mano, ele quer os holofotes todos nele. O Corinthians poderia ser, só que o Corinthians já lotou o time, né? Tem o Depay agora, Já trouxe o Depay, aí como é que vai fazer? Vai dividir minutos, Depay com coisa? Então acho que dos que estão aí, o melhor destino, já que o Flamengo a gente vai colocar no não encaixa, embora eu concordo com o Wallace perfeitamente. Eu acho que num cenário de recuperação, o melhor pro Gabigol seria ficar no Flamengo. Mas eu acho que aí o melhor destino seria o Bahia. Alguém compra esse Bahia, o melhor destino? Eu compro. Então tá comprado. Eu compro. Beleza. Acho que toda a ideia de jogo do Rogério, inclusive um treinador que o Gabigol jogou muito bem sobre o comando do Rogério Ceni. Lembrar que o Bahia, essa coisa da posse de bola, a última vez que o Bahia perdeu em posse de bola, perdeu vários jogos, mas em posse de bola, tem 2 meses. Todos os jogos que aconteceram nos últimos 2 meses, desde Atlético Paranaense dentro da Liga Arena, o Bahia tem mais posse de bola do que todos os seus adversários. Corinthians com esse monte de gente aí de ataque agora... Eu acho que agora não encaixa, né? Eu acho que agora não encaixa. o bonde, né? Numa dessa tem que ver ano que vem. Também, né? Porque numa dessa sai o Pedro Raul, sai o Yuri Alberto, aí volta a voltar a encaixar. Mas no cenário de hoje eu acho que não encaixa. Se o Corinthians abre mão do Pedro Raul e do Yuri Alberto e traz o Gabigol, eu acho que o Corinthians até economizaria dinheiro e ainda teria, uma aposta mais interessante do que são eles dois hoje em dia, tá ligado? Porque o Pedro Raul e o Yuri Alberto consomem muito dinheiro do Corinthians e dão um retorno muito abaixo do que se espera com a quantidade de investimento, tá ligado? Se for pra apostar, acho que o Gabigol com novos ares é uma aposta melhor, entendeu? Cruzeiro, vocês já falaram brevemente. Eu acho que o Cruzeiro pode funcionar. Eu acho que o Cruzeiro pode funcionar. Eu acho que Pra mim, Cruzeiro era melhor destino junto com o Bahia. uma questão. O outro que eu falei era o Caio Jorge, Dineno e o Lautaro. O Lautaro joga mais do lado de Dias, campo, né? Ele o Caio faz Jorge mais do tem lado jogada de centroavante. e aparece na área para gerar superioridade na área. O Caio é o centroavante de fato, mas tem toda uma questão. Tava um tempo sem fazer gol, perdeu o pênalti contra o Internacional e etc. Mas voltou a jogar bem contra o Atlético Goianiense e o Dineno tá machucado. Eu acho que no Cruzeiro poderia encaixar, até porque... funcionar. Em alguns momentos o Cruzeiro jogou com dupla de ataque, o que pode favorecer o Gabigol. Como centroavante preso, o Cruzeiro não usa muito. O centroavante do Cruzeiro normalmente passeia bastante. Até o Caio Jorge passeia bastante pelo campo. Pode funcionar. Grêmio? Rapaz. Assim, eu acho que o Grêmio
precisa de, normalmente... Eu não consigo imaginar de jeito nenhum o Gabigol jogando no Grêmio, tá ligado? Tipo, eu acho que é difícil até de debater, eu não consigo imaginar um cenário do Gabigol jogando no Grêmio. Joga com um jogador com a característica de segurar a bola, né? Mais de característica de ser acionado por dentro, talvez receber de costas, que não é muito o jogo do Gabigol, né? Eu acho que hoje o Grêmio não encaixaria. E ainda mais que tem Bright White, tem... chegou bem, né? Bright White, tem Diego Costa. Aliás, Diego Costa arrumou um problema essa semana no Diego Sub-20. Costa arrumou um problema treinando no Sub-20 na Copa Gaúcha. E o Soares, pô, pra mim o Soares combina muito mais, pô. Até pela questão da cultura, a nacionalidade dele, os costumes mais próximos dos costumes do Sul, pô, o estilo de torcida mais próximo. Aliás, pra falar de Soares, se fosse pra avaliar dos clubes do Brasil, o Grêmio talvez seria o que mais combina, tá ligado? Agora o Gabigol, mano, eu não consigo, sabe, imaginar um cenário, mano. É meio padrão, né, galera? A gente falou sobre isso, né? Já diria, não é o lugar onde ele está, né? Já diria James Sawyer Ford no Lost, um tigre não muda suas listas. Né? Então, eu acho que o Grêmio, nesse momento, não encaixaria. Vocês compram tudo, não encaixaria? Eu acho que poderia, tem chance de funcionar no Grêmio. Viado, é extracampo. Tipo, mano, o Gabigol, mano, até ele começar a se queimar com a torcida do Flamengo, mano, ele era o cidadão vivo com mais moral no estado do Rio de Janeiro, tá ligado? Viado, isso é loucura, mano. O cara tinha muita moral no Rio, mano. O que o Gabigol falava, esquece. Pronto, é assim, acabou. Depois de ele se queimar com a torcida do Flamengo, aí ele desceu a moral, tá ligado? Perdeu muito. Mas, em dado momento, mano, o cara... Num outro formato... tem uma chance de funcionar que seria o lifestyle do Renato, né? Renato ia chegar, tá aqui Gabigol, gosta, hein, de pegar jogador tá aqui embaixo. Gabigol, Então. olha o meu DVD, mas o Gabigol já tem um DVD legal e não sei o quê, esse tipo de coisa. Eu trabalhava junto, não só isso, não. Eu acho que isso é óbvio, né? É um ponto muito relevante. Mas eu acho que a coisa do Renato, às vezes, a insistência do Renato com uma peça em específica, que às vezes é ruim, por exemplo, JP Galvão. Ele demorou uma vida pra tirar o JP Galvão do time. Ou o Paulo Vitor, né? Ou o Paulo Vitor, etc. Mas com o Gabigol poderia fazer bem pra ele. Essa insistência de, tipo, o cara vai matar, eu vou te dar 10 jogos. Vai jogar 10 jogos, eu não vou te tirar, etc. Pode fazer bem. Então ele pode funcionar. Pode funcionar, tá bom. Então, esse cenário faz até sentido, mas eu não sei se o fator Renato Gaúcho seria suficiente pra convencer o Gabigol a escolher o Grêmio, tá ligado? Você foi bem, hein? Foi bem, mandou bem. Vamos junto. E o Arabão? Seria o melhor destino pro bolso dele. Isso eu posso garantir. Esse é um ponto, né? É o melhor destino pro bolso dele. Esse é um ponto. Tem que ver o que ele quer pra carreira. Isso, competitividade. Imaginando que o Gabigol é um cara que não tá na vibe de eu vou pra qualquer lugar que me pague muito bem, e acho que a postura dele ainda querer o Flamengo, tudo acho que mostra isso, eu iria de não encaixa, porque eu acho que ele não tá nessa fase. Mas... E aí é o seguinte, o Gabigol de hoje tem muito time da Arábia que ele não joga, tá? O Gabigol de hoje tem muito time. O top lá, a galera que tá sendo bancada pelo governo e tudo, esse Gabigol de hoje não joga, tá? Não joga. Ele não farda no time do Jorge Jesus. Eu vou na mesma linha ali do Santos. Acho que, não pela identificação, né? Mas indo para a Arábia Saudita, ele perde a chance de títulos relevantes, como eu acho que aconteceria se ele fosse para o Santos agora. Não estão dadas as condições para isso. Mas eu acho que a realidade de mercado, eu entendo que pode estar havendo do Gabigol um movimento de esperar um pouco as eleições. Eu acho que seria a decisão mais inacreditável, mais inesperada, mais surpreendente que o Gabigol poderia tomar. Desde que eu me entendo por gente e o Gabigol atua como profissional, eu não consigo imaginar esse cara longe dos holofotes, esse cara longe do protagonismo, tá ligado? Cara, esse cara, ele ame ou odeie, tá ligado? E ele gosta desse personagem, de ame ou odeie. Ele não faz questão de estar bem com todo mundo, mas ele quer que estejam falando dele, tá ligado? Ele quer que ele seja o protagonista, entendeu? O que ele vai fazer na Arábia, cara? Do Flamengo, mas eu também acho que o mercado nacional hoje, as equipes de ponta hoje, não vão com tanta sede assim no Gabigol. Teriam que ver o Gabigol como uma oportunidade de mercado. Porque se é o Gabigol de 2019 e 2020, faltando 6 meses para acabar o contrato sem renovar com o Flamengo, amigo, tava chovendo proposta. Cheio de SAF no Brasil, hein? Porra, tava uma loucura. E não é a realidade de agora, né? E talvez a Arábia Saudita seja, eu acho péssimo para um jogador dessa idade, né? Mas talvez seja o que eu acho que dê para fazer. Difícil dizer que não pode funcionar na Arábia Saudita. Vou falar uma parada pra vocês. Se tem uma pessoa que é a cara desse tipo de contratação, essa pessoa chama-se Alexandre Matos, tá?
Se tem uma pessoa no futebol que gosta de fazer uma contratação pra mexer com o ânimo da torcida, pra mexer com o rumo, com a ordem natural das coisas, mano, essa pessoa é o Alexandre Matos, mano. E se você parar pra ver, o Dudu, quando fecha com o Palmeiras, trazido pelo Alexandre Matos, ele tava indo pro Corinthians. Tem diversos casos de jogadores de contratações, assim, muito midiáticas. Ele gosta muito de fazer esse tipo de contratação. Dependendo do time, né? Eu colocaria no pode funcionar. Mas, repito, a gente, nessa análise como um todo, falou, cara, é o hoje, é o Gabigol de hoje, setembro. Porque o Gabigol em projeção de melhora, o meu melhor destino seria o Flamengo. Perfeito. Esse pode funcionar da Arábia não me pega, mano. Esse pode funcionar da Arábia não me pega.